poderia ter sido mais, ou não? Muito pouco, muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, foi o melhor em campo. Nossa. Ele fez pelo menos 3 milagres, além de outros gols que o Palmeiras perdeu. O Rony, cara a cara, conseguiu chutar para fora, enfim. Mas o Palmeiras teve 19 finalizações, 10 em direção ao gol e marcou só 2. Quer dizer, criou bastante, finalizou certo em direção ao gol, mas o goleiro realmente foi o grande responsável pelo Palmeiras não ter enfiado outra goleada no Campeonato Brasileiro. O Atlético também teve algumas oportunidades, teve uma bola na trave, o Everton fez 2 boas defesas, mas se você pegar o jogo inteiro, para não sermos injustos com o Atlético, para não falarmos que ele não chegou nenhuma vez, esse jogo fácil poderia ter sido um 6-2 para o Palmeiras, 7-2, um negócio assim de louco que o Palmeiras jogou, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, dando mostras de que conseguiu reagir depois das 2 eliminações, e que vai muito forte em busca do tricampeonato brasileiro, e seria a primeira vez na história que um clube paulista se sagraria tricampeão brasileiro e tricampeão paulista no mesmo momento. E 2 surpresas boas, né? Até porque você vê o Caio Paulista retomando aí a sua forma. Jogou demais hoje. É um jogador que todos davam ali que daqui a pouco iria sair do Palmeiras, não. Muito pelo contrário, crescendo na competição. E o próprio Maurício, uma surpresa muito boa de um jogador que entra no lugar do Veiga, que ali é muito difícil. Surpresa para vocês, o Veiga barrado? Para mim foi surpresa. Para mim foi uma surpresa. E outra coisa, hein, esse gol do Estevão aí me lembra muito o Robin no Bayern de Munique. Era sempre a mesma jogada, mas ninguém pega. A qualidade de jogador, a velocidade supera. E de Robin e Bayern você entende, né? Ô Miller, o Abel, o ano passado, né, quando se pedia o Endrick, ele demorou um pouco para atender e achar um time que acabou indo para o Campeonato Brasileiro. Agora ele barra não só o Veiga, mas também o Zé Rafael perde a condição de titular. E o time parece que responde em campo. Talvez, quando vem as eliminações das Copas, torna um pouco o trabalho do Abel mais fácil no sentido de mexer na equipe. Não poderia ter acontecido, a gente não sabe se tivesse feito essas mexidas lá atrás, se o resultado seria outro. Mas coincidência ou não, aconteceu o ano passado e acontece de novo. Uma virada de chave no time, algumas peças saindo, outras entrando e a equipe se acertando, Miller. É importante porque ele tem peças de reposição, jogadores de qualidade, né, no banco de reservas. E é sempre bom o treinador mexer com certos jogadores, né? No caso, o Rafael Veiga, que vinha numa instabilidade muito grande, né? Ele faz uma partida boa e 3 ruins, quer dizer, então ele não é aquele meia objetivo que deixa os atacantes na cara do gol. Então, a individualidade do Estevão que está fazendo muita diferença, e o Flaco Lopes tem jogado muito bem. Eu gosto do Flaco Lopes. Independente dos gols, ele tem jogado muito bem, tem se esforçado, é um bom jogador tecnicamente, mas o Estevão realmente é a grande diferença que faz lá na frente o time do Palmeiras. Então acho que quando ele saca esses 2 jogadores, ele tem razão, até porque ele tem jogadores na reserva que estão com, tipo, sangue no olho, tem qualidade, e na praticidade esses jogadores mostraram isso hoje. Você tem Zé Rafael no banco, né? Você tem o Dudu no banco, você Exatamente. tem Rony no banco. Então como o Xará assistiu o jogo hoje, eu não assisti, mas os jogadores que jogaram com certeza deram conta do recado, né, Xará? Sem dúvida, sem dúvida. Então acho que mexer com o jogador um pouco, isso é bom. O jogador tem que ter sombra. Se não tiver sombra, ele se acomoda. Tanto é que o Veiga entrou aos 33 do segundo tempo, no lugar do Maurício, e na primeira participação dele no jogo, ele quase fez um gol. Então, talvez o cara precise levar uma chacoalhada, né? para também reagir. Não pode ter cadeira cativa. O fato de você ir para o banco de reservas não significa que você está fazendo parte do grupo. Exato. Você não foi bem agora, você vai ser útil ali na frente. Tirar o cara da zona de conforto. Para todo mundo se sentir importante. O Everton e o Estevão, atualmente no time do Palmeiras, acho que esses 2 jogadores, eles são titulares absolutos. Até porque pelas partidas que eles fazem e pela grande regularidade do Everton ao longo dos anos. O Estevão chegou agora, mas a regularidade dele, a genialidade no individual e ser objetivo, tem feito a diferença. E hoje também, Xará, fez diferença, né? Quem não conseguiu? Coisa, né? O próprio Rômulo. Né? Todo mundo esperava muito desse jogador. Ele não conseguiu fazer sombra para ninguém. Sombra do Veiga. Chance. Por enquanto. Né? Mas também, mas as chances que o Maurício obteve durante essa temporada, ele
fez aquilo. Mas que talvez queria aconteça fazer. isso no treinamento, a gente não tá vendo. O treinamento é que escala o jogador. Aí o cara tá vendo que no treinamento o Maurício tá pedindo passagem. Eu tô subjetivando aqui, gente. De repente, o Rômulo um pouco mais introvertido. A gente não sabe o que tá acontecendo e a gente só consegue contato com o Abel, com o treinador, em entrevista coletiva. E normalmente, quando ele vem pra coletiva, ele vem pistola. Aí não dá pra gente conversar É claro direito. que né? pesa também o investimento que foi feito no Maurício. Né? Isso pesa também, né? Eu acho que o Maurício é um jogador que tem muita personalidade. Segundo né? o jogador mais caro da história. Exatamente. O jogador que veio do Novo Horizontino, Rômulo, acho que não tem muita personalidade pra... Sim. Acho que tem, o jogador tem que demonstrar isso, independente do valor. É Independente isso, de o onde Thales veio. Magno chegou, tem cara que chega e chega chegando. Chega chegando. E aí, cara, não é só bola, como disse o Miller. personalidade. É personalidade, é de cada um. O Aníbal Moreno, Xará. O Aníbal Moreno, o jogador. Ele chegou e já tomou a condição de titular. Chegou, já. exatamente. Antes da gente ouvirmos o técnico Abel Ferreira, vamos colocar a tabela de classificação, né, para ver como é que fica essa briga lá na parte alta, ó. Botafogo 2, Fortaleza 0. Se você quiser rodar os gols também, aí eu tô te deixando maluco aí, filho, mas já que estamos falando aqui do Botafogo na liderança e o Fortaleza na vice-liderança, se você quiser rodar os gols de ontem, foi um jogaço. Jogaço, hein? Botafogo 2, Fortaleza 0, o Igor Jesus comeu a bola, o Botafogo, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que o Fortaleza abdicou de jogar. E aí, com essa vitória do Botafogo, ficou assim a tabela. O Botafogo é o líder, 50 pontos, 25 jogos. Fortaleza, que perdeu 2 pontos a menos, mas tem um jogo a menos. 48 com 24 jogos. O Palmeiras é o terceiro, 47. O Palmeiras está a 3 pontos do líder. Tá certo? Tá justo aí. Certo. 25 jogos, certo? Certo. E ó, o Palmeiras a 3 pontos. Retrovisor mesmo. E outra, com o mesmo saldo de gols do Botafogo. Ou seja, se o Palmeiras conseguir 3 pontos... Ó, só pra vocês terem uma ideia. Palmeiras e Botafogo e Palmeiras e Fortaleza vão jogar ainda no segundo turno no Allianz Parque, os 2 jogos. Ah, o Palmeiras recebe os dois. Os 2. Sim, sim. Os 2. Então, se o Palmeiras ganhar os 2, o que é perfeitamente viável, Ele passa. o Palmeiras passa o Botafogo e fica 1 ponto atrás do Fortaleza em pontos perdidos, porque o Fortaleza tem um jogo a menos. E o Palmeiras com tempo para descansar, tá lembrando o Fini aqui? E o Fortaleza todo enrolado aí também. E caindo de produção, hein? o Jogou mal contra o Corinthians e jogou mal contra o Ô, Botafogo. Garrafa, eu acredito que o Palmeiras encosta no Botafogo. Apesar que o Botafogo tá jogando muita bola. É, mas o Botafogo tem Libertadores contra o seu São Paulo, tem Então, Copa do Brasil, isso né? que eu tô falando. O Botafogo, A Copa do Brasil caiu. o Botafogo não Só passa em branco Libertadores. nenhuma partida. Toda partida ele faz gol. Só que o Palmeiras, como só tá no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai chegar lá. E ó, aí para fechar aqui, o G4 fica o Flamengo em quarto, com 6 pontos atrás do líder, mas com um jogo a menos. Mas o Palmeiras passou o Flamengo efetivamente, mesmo com esse jogo a mais que tem em relação ao Flamengo. Porque se o Flamengo ganhar o jogo que ele tem a menos, empata No em critério pontos, de em desempate. vitórias, mas o saldo no Palmeiras é muito melhor. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque quando a gente fala, quem briga pelo título? Aí todo mundo vai, né? Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Estão brigando. Eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês me dêem 3 que brigam pelo título. Tá? E tem uma surpresinha. Primeiro, quais são os 3 que brigam pelo título para você? Ah, pra mim são esses 3 primeiros daí. São Paulo tinha grande... Eu achava muito que São Paulo poderia chegar, mas Então, com a derrota para você de é hoje... Botafogo, Fortaleza e Palmeiras? Sim. São esses 3. Esses 3. Eu quero 2 seu. Segura aí, depois eu vou passar com vocês.